Aleluia. Deus está aqui e isso não é coisa comum. Deus está aqui. Um dos grandes problemas do povo de Deus é transformar o sagrado em coisa comum, o extraordinário em coisa corriqueira. Não se acostume com o sagrado, não se acostume com o milagre. Milagre é sempre milagre, sagrado é sempre sagrado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Os dias têm sido corridos, irmãos, para todos nós, né? Mas Deus é bom e está conosco. E se Ele está conosco, isso é a garantia de vitória. Porque nós somos como um vaso de barro, pronto para ser quebrado, né? A presença de Deus é o nosso maior valor. Aleluia, lindo isso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12, diz assim o texto sagrado: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperanças fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como também o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração ou os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém e amém. Diga graças a Deus, irmãos. Você pode sentar, por favor. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Que o Espírito de Deus fale no mais profundo do nosso coração. Que a palavra de Deus, que é o farol, ilumine as áreas mais escondidas do nosso ser. As áreas mais escuras do nosso coração seja iluminado por esta palavra. Que o nosso entendimento se abra no nome de Jesus. Sabe, Deus pôs essa palavra no meu coração e eu fiquei pensando sobre ela. Uma palavra tão conhecida, uma palavra tão corriqueira, né? Quando nós falamos e ouvimos tantas pessoas citar esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Mas eu fiz questão de ler todo o texto para contextualizar e pensar com você que Paulo aqui está escrevendo à igreja em Roma para destacar algo que nós temos problema.
Quando eu digo nós, eu não estou falando da igreja Ebenezer, estou falando dos crentes. Nós temos dificuldade com algo, nós temos um problema. Qual, pastor? Nós temos problema em ser espirituais. Muitas vezes nós não conseguimos ser espirituais. A gente vem para a igreja, canta os hinos, a gente vem para a igreja, crê na palavra, a gente vem para a igreja, confirma a palavra, a gente vem para a igreja, aceita a palavra, a gente vem para a igreja e declara a palavra para o outro, mas quando a gente sai da igreja a gente tem dificuldade em ser o que Deus quer que a gente seja, dificuldade em assumir a nossa identidade em Deus, a identidade de um ser espiritual. Estamos na terra sim, mas nós não somos daqui. É importante lembrar isso. Nós somos cidadão do céu, e o céu tem uma constituição, o céu tem uma mentalidade, o céu tem um norte, e nós precisamos nos mover segundo o cidadão do céu. Nós precisamos agir segundo os cidadãos do céu. Parece que a nossa espiritualidade, ela está mais limitada a um espaço do que a um estado. E na verdade o desejo de Deus é que a nossa espiritualidade não esteja num espaço, mas sim num estado. Não é eu estou aqui, por isso eu estou espiritual. Eu preciso ser espiritual. Muitas das vezes a nossa espiritualidade se limita ao espaço de culto. Aqui é fácil ser espiritual, porque tudo aqui nesse ambiente proporciona isso. Esse ambiente é um ambiente espiritual. As músicas que são cantadas são espirituais. As palavras são espirituais. Então tudo aqui nesse ambiente espiritual nos leva a ser uma pessoa espiritual. Aliás, a ser não, a estar espiritual. Mas o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo trazendo essa consciência à igreja, desde o primeiro versículo do capítulo 8, quando ele começa a dizer que não há condenação. Mas para quem? Para quem anda em espírito, para quem se move com a direção espiritual, com o discernimento espiritual. E Paulo vai começar a falar de consciência, não de uma consciência escrava, não de uma consciência limitada, humana, mas uma consciência livre, de uma mentalidade bíblica, sabe, de discernimento, de visão espiritual. Às vezes eu fico pensando que a maioria dos nossos problemas é uma questão de discernimento. Quando nós perdemos essa identidade espiritual, a gente começa a agir igual a todo mundo. A gente começa a ver o que todo mundo está vendo. A gente começa a agir igual todo mundo está agindo. A gente começa a reagir igual a todo mundo está reagindo. Por quê? Porque nós nos tornamos comuns. Ficamos iguais a todo mundo. Alguém um dia definiu, sabe, de uma maneira muito própria, a diferença entre um homem espiritual e um homem carnal. De uma maneira muito própria, alguém disse: olha, um homem espiritual, uma mulher espiritual, um crente espiritual de alguém carnal se define fácil. Como, pastor? Um homem espiritual, ele está pescando e pensando no culto. Mas um homem carnal, ele está no culto pensando em pescar. A cabeça dele está voltada para outra coisa. E eu fico pensando quantas vezes eu e você demoramos a engrenar numa oração, por exemplo. Uma simples oração. Você vai começar a orar e há uma guerra do seu espírito contra a sua carne, a sua natureza carnal. Aquilo que é comum do dia a dia. Quem sabe você já começou a orar dizendo: Senhor, olha, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Puxa, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Daqui a pouquinho eu tenho que fazer essa oração rápida. Você está orando e pensando em algo que você precisa fazer. E aí você não consegue se doar totalmente. Você não consegue se dar totalmente. Então nós temos problemas. Mas esse problema não é só nosso. A última instrução de Jesus, quando Ele ressuscita e vai assunto aos céus, é reunir os seus discípulos e dizer: ô gente, eu quero agora que vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Olha, vai vir não muito depois desses dias. E aí sabe o que os caras pensam? Em política. Fala: Senhor, mas quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Como é que é? Agora que a gente vai botar para quebrar. E o Senhor está dizendo: ei, eu não estou falando disso. Isso não compete a vocês saberem. E aí Jesus insiste na promessa dizendo: vocês receberão poder. O que Jesus está dizendo? Eu quero falar para vocês de coisas espirituais. E vocês estão voltados para coisas carnais. É isso que eu preciso que vocês entendam.
Lembram de Nicodemos? Jesus está falando com algo do céu, e ele está querendo entender as coisas da terra, dizendo: como é que pode eu, um homem, depois de velho, voltar para dentro da minha mãe, nascer de novo? E Jesus está dizendo: não é disso que eu estou falando. Você precisa ser espiritual, Nicodemos. Não pode entrar no reino dos céus do carnal. O reino dos céus é para aquele que foi nascido da água e do Espírito. E eu fico pensando, irmãos, que é exatamente isso que nós precisamos. Então Paulo começa a falar para a igreja. Paulo é um doutrinador. Paulo começa a mostrar à igreja a realidade, a necessidade de nós sermos pessoas espirituais. Há um problema hoje em dia, qual? Muitos crentes comuns. Nunca vi numa época, desde que eu converti a Jesus, desde que eu me entreguei, tanto crente comum. E toda vez que você tentar ser uma pessoa comum, você vai estar fora do propósito de Deus. Deus nos chamou para viver uma vida em comum. Deus nos chamou para andar na contramão. Deus nos chamou para vivermos sobre o poder do Espírito Santo. E aí, querido, quando você entende isso, você vê o que os outros não veem. Você reage de maneira em que os outros não reagem. Você sente o que ninguém sente. Então deixe e desista de ser uma pessoa comum. Seja uma pessoa espiritual, que vai ver o céu por dentro. O céu por fora todo mundo vê. Eu quero ver o céu por dentro. Tocar música todo mundo toca. Fazer discurso aqui com o microfone na mão todo mundo faz. Mas eu quero ver o céu por dentro. Eu quero sentir algo nesse tempo extraordinário. Sabe por quê? Eu não sou comum. Não espere viver. Ah, lá na faculdade, pastor, todo mundo faz. Todo mundo, você não é comum. Você foi chamado para ser diferente. Ah, todo mundo age assim, pastor. Você não. Você é estranho a esse mundo. Você é diferente. Amém, irmãos? Deus vai te dar discernimento e alguém vai dizer: eu não entendo. Como é que você sabe disso? Você vai dizer: eu sou incomum. Deus tem algo comigo. O Espírito de Deus habita em mim. Há um selo sobre a minha vida. Eu não quero ser um pastor comum. Existem muitos pastores comuns. Eu quero ser do céu. Eu quero ser o reflexo, a reverberação da voz de Deus na terra. E eu desejo que você também seja. Alguém deseja isso no nome de Jesus? Aleluia! Qual é a diferença? É simples. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo. Só que de ninguém ele é discernido. Então não se espante se as pessoas falarem assim: eu não entendo você. Claro que não. Porque o homem espiritual, a mulher espiritual, ela discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Diz que eu não entendo esse cara. Desista de entender ele. Eu não entendo como é que ela aguenta. Eu não entendo como é que ele faz. Eu não entendo por que falou. Eu não entendo por que fez. Não entendo por que não fez. É claro que você não entende. Porque o homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém ele é discernido. As pessoas vão tentar entender por que você foi, não vai saber. Vão tentar entender por que você não foi, não vai saber. Vão tentar entender por que você fez, por que você deixou de fazer, por que você falou, por que você não falou, por que você podia e não falou. Sabe por quê? Porque você é diferente. Há algo diferente na vida da igreja. Amém, irmãos? Fico pensando que é isso que Paulo faz. Essa é a tentativa de Paulo quando ele escreve essas coisas. O crente comum, ele vê o que todo mundo vê. O crente comum, ele pensa igual a todo mundo. Mas o crente espiritual não. Por que às vezes a gente murmura tanto? Porque a gente não consegue ver o que precisa ver. Por que às vezes a gente reclama e fica abatido? Porque falta na gente discernimento para entender que eles são muitos, mas maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Falta esse discernimento na gente. Falta o discernimento da gente levar o culto com a gente. E aquilo que a gente declara aqui, a gente viver isso de verdade. Quando a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Talvez alguém precise ouvir isso. Diga para alguém: você é mais que vencedor. Isso não é brincadeira, isso é sério demais. Armam, você conhece a história bíblica? O rei da Síria arma uma emboscada. E o rei de Israel não sai. Porque há um profeta. E o profeta, ele vive coisa incomum. Há uma diferença entre um homem famoso e um profeta. Um homem famoso você faz da noite para o dia com a mídia.
Um profeta tem uma história. Profeta tem história de lágrimas, de dor, de madrugadas sem dormir. A substância, a conteúdo, a experiência dele com Deus. A Bíblia diz que cercaram a casa do profeta, dizendo: vamos matar o profeta. E aí sabe o que acontece? Todo profeta tinha um moço. E de manhã cedo o moço sai para fora da tenda. E quando olha, o moço vê o exército inimigo. E ele fica preocupado, angustiado, quem sabe em pânico. E ele vai lá dentro chamar o profeta. E aí eu me permito imaginar o cara dizendo: profeta, acorda. Acorda, porque agora deu problema. Deu ruim total. Nós estamos cercados. E olha, nós vamos morrer. E o profeta sai para fora. E quando o profeta sai, ele contempla o que o moço não vê. Eu vou repetir: você vai sair desse culto vendo coisas que você não via quando você entrou. E quando a tua visão for ampliada, os teus sentimentos serão tratados. E você vai estar mais firme, acreditando que Deus está contigo. Agora olha a cena. Há um profeta e um moço. O moço tremendo e o profeta rindo. Rindo porque está vendo o que o outro não está vendo. Isso é o que vai definir nesse tempo, gente. Aqueles que vão desesperar, abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar Jesus, morrer de medo, ficar angustiado, depressivo dentro de casa. Dos outros que vão continuar a pretexto das dificuldades, independente das lutas, vão continuar fazendo o que Deus quer. Sabe por quê? Há uma visão espiritual, além do problema, além das circunstâncias, além daquilo que é desanimador. Há uma visão espiritual. O profeta está rindo, quem sabe. Aí o moço diz assim: por que o senhor está rindo? Eu não te entendo. Claro que não vai entender. Chega o tempo em que as pessoas não vão te entender. As pessoas dentro da tua casa não vão te entender. As pessoas na sua família não vão te entender. E não fique frustrado quando elas não te entenderem. É um tempo novo na sua relação com Deus. É um tempo novo na sua comunhão com o Senhor. Não espere que as pessoas que não veem reajam como você que está vendo. Não esperam que elas tenham os mesmos sentimentos, não vendo o que você está vendo. Então é você que está vendo. Se é você que está vendo, então não espere que as reações sejam iguais. Eu não entendo você. Será que você não está vendo, profeta? E o profeta disse: não, é o contrário. É você que não está vendo, mas você já vai ver. Então ele ora dizendo: Senhor, eu te peço uma coisa. Ele não pede, irmãos, olha que coisa. O profeta não pede: Senhor, mata todos esses inimigos aqui. Não. Porque a questão às vezes não é os inimigos serem vencidos. Porque até para o problema ser resolvido tem um tempo. E não pode ser fora do tempo. O problema é que enquanto esse tempo não chega, a nossa visão precisa mudar, para que você espere esse tempo com a visão certa, para que você aguarde esse tempo com o entendimento certo. Pastor, o que tem a ver entendimento com visão? É claro, muitas das vezes não há entendimento na mente e nem paz no coração, porque a visão está embaçada. Mas essa noite é noite do colírio do céu. Ungir os nossos olhos, para que a gente veja de maneira diferente. Você vai entrar naquela empresa vendo o que você não via. Você vai entrar na sua casa vendo o que você não via, vai olhar para o seu ministério vendo o que você não via, e quando você começar a ver o que você não via, os teus sentimentos serão diferentes. Quem sabe você já não consegue abrir um sorriso há muito tempo, é a visão que precisa mudar. Se Deus te mostrar, você vai sorrir, você vai saltar, e lá você vai dizer: Deus está comigo, o Senhor está aqui e eu não sabia. Sabe esse problema que você está inventando? Deus vai abrir os teus olhos para você vê-lo de maneira diferente. Sabe esse momento de escassez? Deus vai te dar uma visão para isso. E você vai entender que há um Deus no céu que continua no controle de todas as coisas. Sabe aquele que começou a fazer a obra lá no início? Tudo que começou é o mesmo que continua fazendo e vai levar até o final, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Oh
Eu sinto Ele aqui, querido. Então o profeta não diz: Senhor, mata os inimigos. O profeta diz: não, abre os olhos do moço, porque os inimigos não seriam vencidos ali. Haveria ainda um processo. Todos nós vamos passar pelo processo, mas para passarmos da maneira correta, com os sentimentos certos, a nossa visão precisa ser ampliada, o discernimento precisa vir, a visão espiritual. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Ah, querido, quando isso acontece, é por isso que precisamos entender o versículo 28. Tudo coopera. Agora presta atenção, eu não posso entender isso isoladamente, porque senão eu me eximo de responsabilidades. Se tudo coopera para o bem, e isso daqui é uma consequência de coisas erradas minha, Deus está no controle. Aí a gente se esconde atrás dessa verdade. Mas a verdade é que tudo coopera para o bem daqueles que estão alinhados com o propósito de Deus. Existem coisas que não têm a ver com o plano de Deus, tem a ver com atitudes erradas, com decisões erradas nossas. Agora, quer saber? Se você está em alinhamento com a vontade de Deus, no tempo de Deus, fique tranquilo, ainda que algum mal aconteça, isso vai contribuir para o teu bem, de uma maneira ou de outra. Jesus disse para Pedro: o que eu faço agora, você não entende, eu sei que você não entende, mas lá na frente, Pedro, isso será esclarecido para você, o entendimento vai vir, e você vai compreender que eu sempre estive trabalhando na tua vida. A gente não entende tudo que acontece agora, mas se você está em Deus, se você está com a tua vida no altar, fique tranquilo, tudo que vai acontecer vai contribuir para o teu bem. Tudo que vai. Quando Paulo disse: posso todas as coisas, sabe o que Paulo estava dizendo? Se for plano de Deus que um mar seja aberto, eu posso abrir esse mar. Quando a Bíblia diz o seguinte, presta atenção: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dar ordem a montes, e eles serão transportados. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? Que não é a tua vaidade, o teu orgulho ou autoafirmação de ficar dando ordem para montes sem propósito. Deus é um Deus que trabalha com propósitos. Se você sair daqui nesta noite e dar ordem a qualquer montanha em Itaboraí, ela não vai se mexer, a menos que ela esteja entre você e um propósito de Deus para a tua vida. Você pode fazer qualquer coisa, é isso que Paulo está dizendo, qualquer coisa que Deus queira que você faça. Mas eu sou gago, não tem problema. Se Deus está dizendo que você é libertador, que você vai lá e que Ele vai usar a tua vida, e que foi Ele que fez a boca do homem, você vai, porque você pode fazer qualquer coisa que Deus queira que você faça. Qualquer coisa. Porque aí já não é mais você, é Deus em você. E isso faz toda a diferença. Quando entendemos isso, passamos a priorizar o que Deus quer. Escute, querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não priorize o que você acha que tem prioridade. Não dê prioridade àquilo que você pensa que é prioridade. Priorize o que Deus quer que você faça. Nem sempre aquilo que nós achamos que é prioridade é o que Deus quer que eu faça. Então sabe qual é a prioridade para a minha vida e para a tua? Aquilo que Deus quer que você faça. Porque a nossa vitória está intimamente ligada à nossa obediência ao que Deus quer que a gente faça. O melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja. A melhor coisa para você fazer é o que Deus quer que você faça. O melhor tempo para a tua vida é o tempo de Deus. É o que Deus quer para a tua vida. Quantos de nós estamos priorizando o que a gente acha que é prioridade? Existem coisas que são legítimas, mas que não são prioridades. E a prioridade está ligada a um tempo de Deus para a tua vida.
Pode ser que algumas coisas tenham sido prioridade ano passado, mas ano passado já passou, é um novo tempo. Então nesse novo tempo existe uma prioridade de Deus para a tua vida. Existe um plano que Deus quer que você faça. Talvez tenha tido um tempo que a prioridade era estudar. Talvez tenha havido um tempo que a prioridade era fazer qualquer outra coisa, era construir. Mas agora há um novo tempo, e para esse novo tempo existe uma vontade de Deus para a tua vida. E isso deve ser a tua prioridade. Isso deve ser a minha prioridade. Não dê prioridade ao que você acha que é prioridade. Priorize o que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que você faça, então isso é uma prioridade para você. Esquece as outras coisas. Sabe por quê? Porque é um Deus no céu que trabalha. Todas as coisas contribuem. Fique em paz. Faça o que Deus quer que você faça, e Deus vai trabalhar. Há um Deus no céu. Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí você me diz assim: pastor, Deus trabalha por quê? Deus trabalha para quê? Pergunta errada. Não é por quê nem para quê, é para quem. Sabe para quem que Deus trabalha? Está em Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus como Ele, como nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. O teto está caindo, todas as coisas contribuem. Deus trabalha por você, Deus trabalha pela tua vida. Há um Deus no céu trabalhando por mim, trabalhando por você. É verdade que o diabo é terrível, é verdade que ele odeia e quer te matar, mas ele não vai conseguir, porque há um Deus no céu que trabalha por você. Ele quer destruir tua comunhão, arrancar tua família, mas há um Deus no céu que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. O emprego se foi, todas as coisas contribuem. Há um Deus no céu. O joystick está na mão de Deus. Oh, aleluia. O Senhor confirma os passos de um homem bom. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Fique em paz, meu irmão. Tua vida está no altar. Você está em comunhão, está na presença de Deus. Descansa. Levanta de manhã só para fazer o que Deus quer, e deixa as consequências com Deus. Porque o mal que é contra a tua vida, Deus vai converter em bem. Você vai ver que as ferramentas que se levantam contra ti não vão prosperar, porque é um Deus no céu que trabalha por você. Para pensar nisso. Isaías declarando. Isaías dizendo: gente, não é de hoje não, não é do mês passado para cá não, gente, é desde a antiguidade. Não se viu, não se ouviu, não se percebeu. Não há um Deus comparado, semelhante. Ele é único e Ele trabalha por você. É isso que Paulo está dizendo. Vamos ser espirituais. Vamos entender que a tua vida não está entregue às coincidências da vida. O que vai acontecer na tua vida, irmãos? Esses dias eu fiquei pensando. Eu fiz uma retrospectiva da minha vida dentro de mim. Puxei na memória tudo até chegar até aqui. Sabe o que eu descobri? Que nenhum detalhe era uma peça fora do quebra-cabeças. Tudo estava de acordo para chegar onde chegou hoje. E eu sofri muitas vezes, sabe por quê? Eu não conseguia ver a imagem montada. Eu só via as peças separadamente. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, existem peças aquela semana terrível era uma peça. Aquela perda. E detalhe, eu vim aqui para dizer para você: não chame de perda o que Deus chama de poda. Poda é poda, perda é perda.
Às vezes alguém diz assim: eu perdi tempo fazendo isso. Depende do que você fez. Se foi em direção à vontade de Deus, não foi perda, foi investimento. Você não perdeu, você investiu. Você não perdeu, você plantou. A semente que saiu da tua mão não foi uma semente perdida, foi uma semente investida, foi uma semente plantada, foi uma semente introduzida, e ela tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus para a tua vida. Talvez você não tenha visto nada ainda, porque quando você joga uma semente na terra, no dia seguinte nada acontece na superfície. Dependendo da semente, 1 mês, 2 meses depois, nada acontece na superfície. Mas o fato dos teus olhos não estarem vendo nada, não significa dizer que não esteja acontecendo nada. Existe alguma coisa poderosa acontecendo no seio da terra, que daqui a pouquinho vai se manifestar na superfície da terra. Ei, aquilo que Deus está fazendo em oculto, em breve tempo vai se manifestar aos teus olhos, e você vai ver que em todo tempo Deus esteve trabalhando por tua vida. O que nós precisamos entender é que tudo coopera, está tudo dentro do plano de Deus. As nossas ansiedades às vezes nos atrapalham tanto. A ansiedade é uma coisa que eu luto todo dia. Eu não sei você, mas eu luto com isso. Eu sou ansioso. Eu vou comprar um móvel e eu não espero o montador. Se deixar, eu levo do mostruário que já está montado. Eu luto com isso. E às vezes não tem nem necessidade daquilo. Não vai fazer diferença chegar hoje, amanhã ou depois. Mas a ansiedade, sabe? A ansiedade. Se eu comprar um presente para a pessoa, para o aniversário dela, eu tenho que comprar no dia. Se eu comprar antes, eu dou antes. E se eu perceber que ela está comprando para mim, eu peço logo: me dê aí que eu sei que está aí. Sabe o que é isso? Ansiedade. Então às vezes a pessoa está fazendo algo. Presta atenção, irmãos. Tudo tem um processo. E o processo ele segue uma ordem. E dependendo do que você vai fazer, você não pode mudar a ordem. É igual a culinária. Tem coisas que você tem que botar o fermento primeiro, não pode botar por último. Outro tem que botar por último, outro você tem que bater. Então é um processo. O problema é como uma pintura. O cara pega o pincel, ele vai na tela e começa a fazer uns rabiscos que você não entende. Você fala: que troço estranho é esse? É claro, ele não terminou. Espera terminar. Freia a sua ansiedade. O Deus que está pintando a nossa história, Ele sabe como fazer. E Ele é poderoso. Ainda que no início da obra você não esteja entendendo, espere Ele terminar. Deus está dizendo: calma, meu filho, tudo coopera para o teu bem. Calma, eu estou trabalhando por você. Espere eu terminar. E aí você vai ver: eu não terminei ainda. No meio do processo, dependendo do que você está fazendo ou esperando, a coisa parece que vai se tornando mais estranho. Vai se tornando mais estranho. Quando era moleque, eu fui ajudar uns vizinhos que reformavam geladeira. Aí o cara ia lá e lixava a geladeira toda, aquela coisa feia, era um processo. E a geladeira ficava na lata. Aí ele vinha e dava sei lá, um primer, um fundo, e já começava a ficar legal. Aí já ia animando. Daqui a pouquinho ele vinha e dava uma tinta. Eu falei: puxa, já deve estar pronta. Quando eu achava que está pronta, ele vinha com uma lixa. Aí eu não entendia nada. Esse cara é maluco, ele acabou de pintar e vai lixar. Aquilo fazia parte de um processo. Ele estava parando as arestas. Então, dependendo do processo, o meio vai se tornando pior do que o início. E a gente não entende. E as nossas ansiedades diz pra gente que o troço está piorando ao invés de melhorar. Só que Deus está dizendo: não está não. É o processo. Eu sei como faço, a hora que faço, do jeito que faço. Aguarde o final. Ei, irmão, Deus é poderoso para te dar o fim que você espera. Ei, irmã, o teu final será melhor que o teu começo. Ei, irmão, espera Jesus terminar e você vai ficar como os que sonham. Vai dizer: o que é isso, Senhor? Ele disse: eu trabalho por aqueles que confiam e esperam em mim. Aleluia. Tudo coopera.
A gente não entende isso, irmãos. Sabe por que não entendemos? Porque temos dificuldade em ser espirituais. A gente começa a analisar tudo fisicamente, materialmente, matematicamente. A gente não consegue entender Isaías 55. Comprar sem dinheiro. Porque comprar é com dinheiro. Como que compra sem dinheiro? Ah, com cheque. Ah, com cartão? Não. Precisamos ser espirituais. O ano em que mais a gente ouviu falar, em crise, foi esse ano. E é o ano que, pela bondade e misericórdia de Deus, nós vamos inaugurar um novo santuário. Com toda a estrutura que um santuário moderno tem. Agora, eu sou menino de achar que isso é coincidência. Isso é um plano de Deus. Isso é um propósito do Senhor. Deus faz, querido. Descansa o teu coração, Deus faz. Agora a gente precisa ter discernimento. A Bíblia diz que os irmãos de José estão apacentando. E diz a Bíblia que Jacó chama José e diz: olha, teu irmão, os teus irmãos estão apacentando. Então faz uma coisa, põe a sua túnica colorida que papai te deu. E um dos grandes problemas de José era aquela túnica. Porque ele não pediu, mas Jacó deu. Porque a o amava. Existem guerras que você vive só por coisas que Deus te deu. Por um chamado, por um ministério, por um dom. E as pessoas se levantam. Aquela túnica irritava os irmãos. Que menino metido é esse com essa túnica colorida? Por que que ele tem? Vai falar com meu pai, foi ele que me deu. Vai falar com teu pai, ele que te deu. Deus dá o que quer, quem quer, do jeito que quer. Pastor, mas eles vão ter problemas com a minha túnica. Então abre mão da túnica. Diga: pai, eu não quero não, pai. Eu não quero. Irmãos, eu já passei dessa fase de ficar abrindo mão de coisas, pensando no que as pessoas... Ei, escuta o que eu vou dizer. Se o pai te dá uma túnica, veste essa túnica, porque ele não te deu para outra coisa. Então José pega um lanche, José veste a túnica e vai em direção aos irmãos. Agora presta atenção, para que José levantou? Para servir os irmãos. E quando José vai, a Bíblia diz que ele se perde no meio do caminho. Você já se perdeu? Dependendo do que você se perde, gasta tempo para você voltar. Dirigindo. Última vez que eu fui em São Paulo dirigindo, eu me perdi lá na cidade. E foi uma mão de obra para voltar para o lugar. Gasta tempo. É complicado. E dependendo do lugar que você pede informação, eles te dão a informação errada. José se perdeu. Até que ele encontra um homem e diz: olha, eu estou procurando meus irmãos. Aonde que estão? Ele diz: olha, ele estava aqui, mas não está mais. Ele foi para um outro lugar. E sinaliza, aponta, e José vai. José chega lá, e quando os irmãos o veem de longe, diz um para o outro: olha, lá vem o sonhador. Olha lá o prepotente. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Por que querem matar quem veio servir? Quem veio abençoar? Às vezes os inimigos são os mais próximos. A pessoa que mais devia te proteger é a que te expõe. A pessoa que mais devia te amar é que te trai. A pessoa que deveria estender a mão para você é que te empurra num buraco. É que te empurra numa cova. Vamos matar e vamos dizer para papai que uma besta fera, um monstro, um animal feroz comeu ele. Aí levanta Rúben, diz: vamos fazer isso não. Vamos jogar esse menino num buraco aí, que aí a gente não mata ele. Mata não, irmãos. Se Deus dá um sonho a José, ninguém mata José até que esse sonho se cumpra. Ninguém. O problema, sabe qual é? É que se você sonha e eu não sonho, eu tenho raiva de você.
Se você é otimista e eu não consigo ter esse otimismo, então isso me incomoda. Esse era o problema de José, os irmãos. Lá vem o sonhador. Pegam José, você conhece a história, jogam José numa cova. E eles sentam para comer, como se nada tivesse acontecendo. Eu quero que você imagine uma cena, um menino jogado lá embaixo, sem entender direito o que está acontecendo. Ei, por que me jogaram? O que está acontecendo? Que brincadeira é essa? E do lado de fora, lá no alto, eles comem e bebem. Sabe o que é isso? É a indiferença com o seu sofrimento. Você está vivendo o pior momento da vida, e os teus irmãos estão comendo e bebendo, como se nada tivesse acontecido. Até que eles avistam uma caravana, que eu chamo de caravana de Deus. Não era dos inimigos. Sabe por quê? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que é coincidência? Se José, irmão, vamos pensar juntos, se José não se perde no meio do caminho, ele chega ali num outro tempo, será que coincide com o tempo daquela caravana? Está tudo dentro dos planos de Deus. Sabe aquela pessoa que tentou te fazer mal, te mudando de seção na empresa, que tentou fechar uma porta para você? Ela nem sabia, mas ela estava dentro dos planos de Deus. Ela nem sabia, e talvez nem você sabia, mas estava dentro de um propósito de Deus. Quem sabe você não estaria aqui sentado dentro dessa igreja hoje, se lá naquele lugar um vendaval não tivesse soprado. Quem sabe você não estaria em Itaboraí hoje, se lá naquele lugar uma tempestade não tivesse se levantado. Agora, por que se levantou e você está aqui? Porque talvez o propósito de Deus com a tua vida esteja aqui. Talvez o que Deus tenha para fazer esteja aqui, e nós precisamos entender isso. Aquela caravana leva o cara para o lugar em que ele ia ser honrado, e todas as outras coisas, nós ficaremos aqui a noite inteira contando cada detalhe da história de José, que contribuiu para ele chegar aonde chegou, porque ele chegou onde Deus queria que ele chegasse, e a gente não entende isso. Igualzinho acontece com Jessé e Davi. Davi, os teus irmãos estão no campo de batalha, vai lá, Davi, saber notícia, vai lá levar um lanche. E Davi se levanta, assim como José, só para servir. Irmãos, Davi não se levantou aquele dia, nem saiu de casa para matar gigante. Ele se levantou para servir, só. Davi não levantou dizendo, gente, estou indo lá, vou matar um gigante. Ele nem sabia, ele só se levantou. O que é para levar, papai? Obediência. Sim, senhor. É isso aqui que é para levar? Então me dê aqui que eu levo. O que aconteceu naquele dia? Ele venceu um gigante. Por quê? Porque quando você se levanta para servir, Deus te faz vencer gigantes. O problema de muitas pessoas é que querem vencer os gigantes sem servir. E Davi vai. Quando Davi chega lá, há dias uma batalha. O exército de Saul está todo ali. E o gigante, durante dias, um gigante chamado Golias, todo dia, ele sai e diz, eu quero um homem só. Não vai ter batalha aqui, vai ter um duelo. Um homem para lutar comigo. Eu quero um homem. E sabe o que a Bíblia diz? Que ninguém das fileiras de Israel, ninguém. Você imagina, está todo mundo ali enfileirado. O gigante levanta lá e diz, ei, mande um homem para lutar comigo. E um diz para o outro, quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? E não vai ninguém. Não vai ninguém. Golias media 2,90 metros. O homem mais alto do mundo atualmente é um camarada chamado Sultan Kozen. Ele mede 2,46 metros. As portas da tua casa têm 2,10 metros. Esse cara tem 2,46 metros. Golias tinha 2,90 metros.
E Davi está chegando com lanche. Por quê, pastor? Porque antes de Deus te dar uma grande vitória, Ele te dá um grande problema. Só que a tua vitória será proporcional ao teu problema. Entenda isso. Pastor, o negócio está esquisito. Então seja espiritual. Alguma coisa boa está vindo aí. Pastor, que negócio difícil. Porque o homem espiritual é assim. O carnal, ele olha os problemas. O que eu fiz para Deus? O espiritual não. Fala assim, opa. Deus tem um negócio nisso aí. Alguma coisa grande da parte de Deus está chegando. Alguma coisa boa de Jesus está vindo a caminho aí. Aleluia. Davi entra com lanche. E quando os irmãos vêm, diz, ô garoto, o que você está fazendo aqui? Diz, não, eu só vim trazer aqui um lanche. Só, irmãos, chame de coincidência se quiser. Eu chamo de Romanos 8, 28. Quando Davi chega, é a hora que o gigante está se levantando. E está dizendo de novo, ei, dai-me um homem. Aí Davi diz, quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí os irmãos dizem assim, cala a boca e volta para casa. Atrevido. Prepotente. Você está pensando que você é quem? Davi disse, não. Quem é esse cara? Aí alguém diz assim, esse aí? Esse cara está aí um tempão, rapaz. Isso é a pedra no nosso sapato. Está aterrorizando todo mundo. Davi disse assim, o que estão oferecendo para quem matá-lo? Aí alguém olha para Davi, você está falando sério, Davi? Diz, não, estão oferecendo o que para quem tombar esse cara? Aí os irmãos falam assim, rapaz, vai para casa. Davi disse, você não está entendendo. Esse gigante é um incircunciso. E um incircunciso não pode desafiar o exército do Deus vivo. A Bíblia, a mensagem, diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos de anjos. A circuncisão estava ligada a pacto, a aliança, a promessa. É isso que Davi está dizendo. Esse cara aí não tem pacto, ele não tem aliança, ele não tem promessa, ele é um incircunciso. Eu tenho pacto, eu tenho aliança e eu tenho promessa. Por favor, me diga o que é que estão oferecendo para quem mata, porque eu não luto por lutar, eu não brigo por brigar. Existe um propósito de Deus para a minha vida. Você não está nessa luta por um acaso, há um propósito, existe uma promessa e uma recompensa de Deus para a tua vida. No final os teus olhos vão contemplar uma promessa, uma recompensa de Deus para você, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Alguém diz, ô garoto, já que você quer saber, vou te explicar. Quem tombar esse cara, quem brigar com ele e vencer, vai casar com a filha do rei, se sobreviver. Vai casar com a filha do rei. Davi diz o que mais? Não pague IPTU, IPVA, ICMS, tudo que for S não tem mais, porque está livre de imposto. Davi falou assim, obrigado, Senhor. Obrigado por esse gigante, Senhor. Obrigado por esse gigante. Obrigado, Senhor. Tudo que eu precisava era esse gigante. Sabe o que é isso? Uma pessoa espiritual. Mas já que você quer, vamos te levar lá para Saul. Deixa eu te apresentar. E alguém vai lá, Saul, tem um menino aí que você conhece, ele toca a harpa para você quando você está atribulado. Ele está aí. E ele disse que quer lutar com o gigante. Então manda esse menino entrar que eu já conheço. Sei que na harpa ele é bom. Aí Saul deve dizer para ele assim, ô Davi, vamos conversar. Que ideia é essa, cara? Você está louco? Você está com problema, Davi? Que ideia é essa? O pastor Cláudio Duarte diz que Saul deve ter perguntado, você está fumando maconha? Que história é essa, cara? Você comeu alguma comida estragada? Você quer lutar com Golias? Faz isso não, Davi.
Você é o cara que toca harpa para eu dormir, rapaz. Se você morrer, como é que vai ser? E de mais a mais, você não tem experiência com guerra. E Davi disse: opa, alto lá. Experiência não, porque eu tenho. Eu não cheguei aqui de bobeira. Eu estava pastoreando as ovelhas de papai e apareceu um leão. E eu falei para o leão: aqui não, aqui tem pastor. Ele não acreditou, eu rebentei o leão. Matei o leão com as minhas mãos. Um outro dia veio um urso que não sabia a história do leão, que senão não vinha, e fez a mesma coisa. E eu matei o urso. Aí eu fui pesquisar. Um urso de pé dá 3,15 metros, dependendo do urso. Escute bem. Um urso de pé dá 3,15 metros. Sabe o que Davi está dizendo para Saul? Saul, escuta bem o que eu vou dizer. Todas as minhas histórias do passado não aconteceu para ficarem escondidas. Aconteceram para me dar firmeza na fé. Eu venci um urso que tem 3,15 metros. Esse gigante tem 2,90 metros. Sabe o que significa? Eu já venci coisas maiores. Na força de Deus. A sensação que a gente tem é que a luta do presente é sempre maior do que todas as outras, mas isso não é verdade. Deus já te deu vitória em coisas maiores do passado. Deus já te fez vencer coisas maiores. Deus já te fez passar por tempestades maiores. Então, Saul, eu já venci um urso. Esse gigante será o próximo. Eu vim aqui para avivar a tua memória e dizer para você que já teve coisas terríveis que você venceu, porque Deus era com você. E se Deus era com você e Ele não muda, Ele vai continuar te dando vitória. Esse gigante vai entrar na relação das vitórias que Deus te deu. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique de pé aplaudindo e glorificando. Oh, Ramadaraga Shuriandaramanai. Uremakandoroba Kalabashai. Uramanaras. Aleluia. 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 A vida de Davi depois daquele dia mudou, gente. Então o gigante não era um problema. O gigante era uma ponte de ouro que ligava Davi até o propósito de Deus. Você consegue entender que esse problema pode ser uma ponte de ouro para te levar a um nível maior, a um lugar que Deus deseja te levar? As coisas não são fáceis para ninguém, meu irmão, mas é no meio disso que Deus vai te dando vitória. Não existe vitória sem luta, não existe vitória sem luta, não existe vitória sem luta. Antes de Deus te dar uma grande vitória, você precisa viver um grande problema, mas você vai passar por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer para mim assim: pastor, conclusão aí de tudo que o senhor falou. Eu vou dizer para você: levante todos os dias de manhã só para fazer o que Deus quer e deixe as consequências com Deus. Porque tudo que acontecer, de bom ou de aparentemente ruim, vai contribuir para o propósito de Deus na sua vida se cumprir. Tudo, cada lágrima, cada porta fechada, cada dor, cada dificuldade, cada tempestade. Às vezes que você vai para lugares sem querer ir, aquilo tem a ver com um propósito. Foi assim com Moisés. Moisés teve que fugir para o deserto. Mas o deserto era um treinamento de Deus para a vida dele. Porque o que ele ia fazer ali, 40 anos com as ovelhas, ele ia ter que fazer 40 anos com o povo. Só que ele não sabia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nada na tua vida acontece por coincidência. Nada na tua vida é obra do acaso. Há um Deus lá no céu que tem o volante da tua vida nas mãos.
Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle de nada. O controle pode ter fugido da tua mão, não fugiu da mão de Deus. O controle pode ter fugido da sua vida, mas não fugiu da mão de Deus. O controle está na mão de Deus. Levante todos os dias só para fazer o que Deus quer. Não dê prioridade ao que você acha que é prioridade. Priorize o que Deus quer que você faça. E você vai ver que Ele é poderoso para te levar aonde Ele determinou te levar. Senhor, que o Teu Espírito continue falando a corações aqui. Senhor, que essa percepção não fique limitada a esse culto, mas que sejamos mais espirituais. Unge os nossos olhos para que vejamos, para que os nossos sentimentos sejam, ó Deus, mudados, sarados, transformados. Muda a nossa visão, Senhor. Queremos ver o céu por dentro, queremos ter a visão espiritual, na certeza de que há um Deus no céu cuidando da nossa vida, dos detalhes da nossa vida. O Senhor foi quem determinou um propósito para a gente. O Senhor foi quem começou a fazer. É o Senhor que vai terminar. Ninguém pode, porque quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. O Senhor começou a operar na nossa vida, e é o Senhor que vai concluir. Então que todo medo seja jogado fora, e que a confiança no Senhor seja restaurada. Confia, ó Israel, no Senhor. Nós te glorificamos, porque sabemos que tudo podes, e os teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz. Tu tens o melhor para a nossa vida. Aleluia. Se o mar se agitar, vamos cantar. E tudo escurecer e parecer que eu não vou oh, glória! Se alegre, meu irmão. Abra os teus olhos espirituais para ver. Sente que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Não vai mudar em nada do que Deus disse. Tudo contribui para o meu bem. Creia nisso, creia. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus, sim, seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que canta bem alto, cante bem alto. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer, você pode confiar. Descansar em Deus. Eu nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, Ele é meu amigo. Meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Seu mar se agita, aleluia, e tudo escurecer.